Eu acredito. E a única vantagem na cabeça, se a não ser que seja um acumulador de bagulho velho, é ter um fornecedor que vai entregar. Ou alguma isenção de imposto, alguma coisa eles devem ter, né? Uhum. Ó, vou gravar a reunião. Tá falando que a gente iniciou a gravação, vai ser gravado. Carol, vai ser gravada. Já estão gravando. Não? Já começou a gravação. Quer que eu assista alguma coisa aí, a gravação, e aí tu me manda o link. Ah, não vou entender nada disso aí. Isso é aquele... Sim, eu já entrei aqui. Nem as gurias que não tem muito conhecimento. Nem aparece ninguém ainda. Não, é só para ver, eu tô... Não, pois é, não sei também. É, que estranho. Tem duas portarias. Uma é só do Comprévia, né? Eles acham que vão falar só sobre isso, pelos palestrantes. Tá. Uhum. Pois é, melhor, né? Então tá. Não, ó, eu tive que assistir uma live aqui e eles não entraram ainda. Falou, ó, o seu vídeo não está funcionando. Não conseguimos aceder à sua câmera. A câmera... Aqui, a câmera está bloqueada. É muito engraçado. Porque, tipo, o pessoal tá entrando, o pessoal tá entrando e deixa o seu áudio aberto, né? Não está funcionando. As pessoas vão colocar depois. É por isso que vai ter uma Gente. reunião Microsoft, né? Será que quando eles entrar lá, a gente vê tudo? É que provavelmente as pessoas estão com o vídeo desativado também. Ah, tá. Então, qualquer coisa eu te chamo, você vai sair? Porque eu preciso ver eles, né? Conversar nem precisa, mas pelo menos é o que eles falam, né? Então, dá um clique aqui só para testar aqui. É que está sem coisa aqui na câmera. Ele não vai aparecer. Não. Mas a minha aqui não está ligada, né? Então, ela está desligada, parece que não está Deixa eu aparecendo. ver um negócio. Aqui, na setinha para baixo aqui. Mais efeito, essa eu vou conseguir. Não enxergar. Não, vai. Tem que deixar se enxergando quando vai abrir alguma coisa. Eu acho que nós temos que enxergar aqui. Se está fora, não precisa ficar enxergando aqui dentro. Então, assim, do jeito que está agora, assim, vou ficar um pouco mais discreto. Vou ativar aqui a câmera. E também está fixado no
são micro-oportunidades, né? Uma qualidade que você vai navegar na vida, vendo oportunidade de vencer a timidez, e você vai aproveitar. Cada oportunidade, né, tem um conceito chamado de growth mindset, mentalidade de crescimento. Tá? Eu cito ali o ciência, bem legal. Porque você vê cada dificuldade como uma oportunidade. Silvia, começou, viu? Tá, já. Eu mandei o link para o meu e-mail e abri pelo. Estão se ajeitando, hein? Olá a todos, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Rafael. Bom dia, Leonardo. Vou pedir aos demais participantes que façam a gentileza de fecharem seus áudios para nós evitarmos microfonia. Nós temos alguns colegas com áudio aberto, se puderem fazer a gentileza, quando quiserem se manifestar durante a live, então façam uso da mãozinha ali que a gente admite e possibilita a manifestação. Bom, pessoal, para nós sermos, né, fiéis à proposta, né, a nossa live foi proposta para ter início às 11 da manhã, né? Temos alguns colegas ainda ingressando, mas enquanto isso nós já vamos dando início, né? Pessoal do IPASP, se puder fazer a gentileza de fechar o áudio, a gente agradece. Nossa intenção, então, é conversarmos um pouquinho a respeito da recente portaria do Ministério da Previdência Social, a 2191, que autorizou o deferimento, a análise automática dos requerimentos de compensação previdenciária dos RPPS do Rio Grande do Sul, priorizando, então, para esses RPPS, a análise automática dos requerimentos de compensação previdenciária aptos a esse tipo de análise, em decorrência da calamidade pública em razão dos eventos climáticos que assolaram o Rio Grande do Sul no mês de maio. Sabemos que muitos RPPS já tiveram seus requerimentos deferidos, alguns, e muitos acabaram não tendo deferimentos, alguns tiveram parte dos requerimentos deferidos. Então, para a gente entender um pouco dessa sistemática da análise automática, nós estamos, então, propondo essa nossa conversa na manhã de hoje. Para aqueles que têm alguma dúvida ou aqueles que ainda não conseguiram ajustar os seus requerimentos para essa análise automática, possam fazê-lo o mais rápido possível, considerando que
A portaria, ela traz uma previsão ampla, ela não estabelece um limitador de análises, quer quanto a número de requerimentos, quer quanto a valores de prorata, quer quanto a prazo, né? Até quando vai se perdurar essa análise automática de forma prioritária. Então, como nós temos muitas questões envolvendo análise automática, é possível que aqueles que ficarem para o final da fila, digamos assim, né, acabem não tendo seus requerimentos analisados. Isso a gente não pode descartar, exatamente porque a portaria até o momento não foi objeto de qualquer regulamentação e tem esta previsão muito ampla. Então, a gente precisa estar preparado para que daqui a pouco o que está previsto venha a ser objeto de alguma regulamentação impondo limites. Por isso, a necessidade de nós estarmos preparados, digamos assim, para tudo e qualquer coisa. E a nossa preocupação principal é que vocês estejam com os requerimentos de vocês aptos para análise automática. Vou já de imediato, então, passar a palavra para o Leonardo, que vai me substituir. Rafael, não sei se quer fazer algum comentário antes, para a gente, então, ser o mais sucinto, né, o mais ágil possível com relação ao que efetivamente nos interessa, que é essa questão de ajustarmos os nossos requerimentos para estarmos aptos a essa análise automática. Rafael, Leonardo? Bom dia a todos. Léo, falo na sequência. Fique à vontade. Ok, então, bom dia a todos, bom dia a todas. Vai nos acompanhar aqui uma obra do vizinho que começou justamente hoje, né? Então não tem jeito. Infelizmente, quando a gente está de casa, é dessa forma. O frio ainda não chegou totalmente em São Paulo, a previsão é amanhã só, mas o Rafael já está bem agasalhado, a Tati também. Vocês aí do sul já estão bem agasalhados, mas a previsão é que amanhã o frio vai vir pesado aqui para São Paulo também, né? Então, pessoal, nossa ideia hoje aqui, como a Tati falou, é falar um pouquinho dessa portaria, né? Mas é aquilo que eu até acabei jogando nos grupos agora. Já que a gente vai dar umas dicas relacionadas à análise automática, é bacana também o pessoal das outras regiões virem conhecer, né? Então, eu vi que entrou bastante gente aqui de fora também, que não é do Rio Grande do Sul, ou seja, não estarão contemplados nessa portaria, nessa análise automática. Nós estávamos comentando até, né, Tati, Rafa, que o pessoal do Rio Grande do Sul está feliz, que o pessoal já começa a falar, tive tantos processos deferidos, até o Cleiton aqui, de TAPS, colocou 31 deferidos agora, já foi nessa análise automática. E o nosso propósito é justamente falar um pouquinho sobre isso, né? O que é essa análise automática? E aí eu quero lembrar vocês só que teve uma portaria do INSS, que ela é do final de junho, que suspendeu as tarefas de análise, né? Então, isso no Brasil todo. Isso no âmbito do INSS, tá? Então, e aí a gente veio já destacando para vocês. Não vamos deixar de fazer o nosso dever de casa. Vamos continuar trabalhando, né? Vamos continuar enviando os nossos requerimentos, tratando das nossas exigências e trabalhando nos processos da compensação. E, efetivamente, para análise automática também, quando saiu isso, por isso que foi a nossa ideia aqui da live, foi de orientar vocês o que fazer de forma que possa ajudar a ter uma análise automática ali desses requerimentos, né? E para a gente entender um pouquinho esses conceitos, tá? Quer comentar algo, Tati? Eu quero só fazer uma complementação, né, Leonardo, que no mesmo dia que a gente teve publicada a portaria 2191, a gente teve publicada também a portaria 2190, possibilitando o diferimento no recolhimento da alíquota suplementar. E, de alguma forma, esse deferimento dos requerimentos pelo INSS, pelo regime geral, de forma automática, ele compensa eventual diferimento, que, lógico, vai demandar análise atuarial de cada RPPS, a necessidade de lei municipal autorizando, mas no primeiro...
num primeiro momento, né, essa possibilidade de um deferimento automático compensa esse não ingresso de receita pelas alíquotas suplementares. Sobre esse tema, nós vamos estar fazendo uma live no próximo dia 19, segunda-feira da próxima semana. Logo a gente vai estar publicando, então, o horário certinho, mas já coloquem aí na agenda, dia 19, então, a live sobre a portaria 2190. Perfeito. Então, vamos lá. E aí, então, focando aqui hoje, então, na parte da análise, como a Tati falou, depois vai ter outra portaria lá para falar sobre a questão das alíquotas. Análise automática. O que é essa análise automática? Eu vou compartilhar aqui os slides que a gente usa geralmente nos cursos, né? Para que a gente entenda um pouquinho mais essa questão. Deixa eu ver aqui. Já está mostrando os slides para vocês? Tá sim, né? Tá sim. Mostrando. Tá. Então vamos lá. O que a gente tem ali como análise automática? A gente costuma dizer que a nossa maior reclamação, digamos assim, uma dificuldade na compensação previdenciária são as análises pelo INSS, né? Então, por isso que até isso é ação, digamos assim, é alvo de ações predatórias de algumas consultorias, inclusive, até bem dizer, não, nós vamos furar fila por conta disso, por conta dessa existência dessa fila ali. E nós sabemos que existem lá 400 mil processos parados na fila do INSS, né? Qual que é a grande dificuldade do INSS? Recursos humanos para fazer a análise desses requerimentos. Há muito tempo o INSS não tinha concurso, então os servidores aposentavam, não tinha ali a reposição desses servidores. E também a compensação não era prioridade. Com a mudança na legislação, que passou a colocar ali que se você não analisar os requerimentos no prazo, você vai incidir ali juros, porque você não analisou esses requerimentos dentro desse prazo, e aí destaco para vocês aqui um parênteses já para ficarem atentos aos prazos de vocês, para que a gente não deixe ultrapassar isso, porque depois pode vir ali apontamentos do Tribunal de Contas, né? Mas justamente em decorrência dessa situação, é que o INSS começou a buscar alternativas para que ele possa conseguir analisar os requerimentos para nós, né? Então, dentro do CONAPREV, no CNRPPS, sempre tem essas discussões de agilizar a análise desses requerimentos. O que o INSS criou? A gente costumou apelidar isso de um robozinho, né? Então, o INSS criou um robozinho para eles, que iria fazer essa análise automática. E esse é o propósito da gente entender isso aqui. O que foi feito? Pegou, então, todas as informações de CTCs emitidas pelo INSS, migrou aqui para o sistema Comprego, criou um repositório com essas informações, para que possa fazer o processamento em lote e possa, então, de acordo com as regras estabelecidas, fazer uma análise automática, sem precisar que um analista do INSS entre naquele requerimento e faça a avaliação dos dados, faça a avaliação dos documentos, para que possa ter essa análise automática. A dispensa de documentos, ela ajudou nessa análise automática, porque se eu tivesse a obrigatoriedade de documentos, sempre eu iria ter que ter uma análise manual. Então, a dispensa de documentos, ela é ruim numa questão de análise, a gente já discutiu isso em alguns cursos ali, mas ela foi o que possibilitou essa análise automática, porque aí o INSS consegue, então, analisar somente com parâmetros e algumas regras. E aí, qual que é uma dificuldade que a gente tem, por isso que é o propósito dessa nossa live aqui, é que o Ministério não fez um ofício circular dando orientações sobre o que é essa análise automática. Então, a gente não tem transparência sobre essas regrinhas. Onde que a gente ficou sabendo, né, que a gente começou a conhecer isso mais? Nas apresentações que o próprio Ministério começou a fazer. Então, quando a gente fala de regras, as regras que estão previstas para análise automática são todas essas aqui que a gente vai entrar uma por uma e eu vou falar com vocês, né? Então, não quer dizer que só porque eu tenho 100 processos aguardando análise pelo INSS, os 100 processos vão passar pela análise automática. Por quê? Porque eu tenho regras, eu tenho parâmetros para possibilitar que esse requerimento seja deferido automaticamente. O primeiro deles que a gente pode olhar ali, ó, é que tem que ser um requerimento de aposentadoria, que não pode ser professor nem especial. Ou seja, tem que ser uma aposentadoria comum, não pode ter tempo diferenciado para isso. Por quê? Porque se presumiu que o tempo diferenciado precisa de uma análise manual. Você precisa ter mais uma segurança um pouco maior, né? Um segundo ponto que a gente tem é que o requerimento tem que estar destinado ao INSS. Somente requerimentos enviados para o INSS são analisados automaticamente. Então, se o INSS enviou um requerimento para vocês, se vocês enviaram um requerimento para outro RPPS, não tem análise automática ainda. Tem previsão na portaria 1400, que é a nova de Comprev, de no futuro se criar essa análise automática,
mas é muito discutível ainda essa questão, tá? Hoje, nós vamos ter análise automática exclusivamente para requerimentos que sejam enviados para o INSS. Terceiro ponto que a gente vai olhar, o requerimento não pode estar vinculado a nenhum analista, ou seja, ele não pode estar sendo analisado dentro do INSS. Porque se já estiver sendo analisado, eu vou deixar aquele requerimento lá parado para que ele possa ser analisado por aquele servidor do INSS. Todos os campos devem estar preenchidos, tá? Inclusive o tempo total de contribuição, o tempo de regime de origem, a data de ingresso e data de desvinculação. E aí aqui a gente destaca um pouquinho, e é o que a gente vai falar um pouquinho mais à frente ali, que o Rafael vai falar com vocês, sobre a complementação. Porque nos requerimentos antigos, eu não tinha informação de data de ingresso e data de desvinculação, porque não eram informações solicitadas no antigo sistema. Para o novo sistema passou a ser solicitado. Para os requerimentos antigos, o combinado com o INSS foi que o quê? Quando eles analisassem, eles iriam lançar a data de ingresso e desvinculação. Agora, como estou diante de uma situação de uma análise automática, acaba que você tem uma questão que não tem como ter esse lançamento, né, já que o robozinho não vai conseguir ler esses dados. Então, se eu não tiver data de ingresso e desvinculação, o robozinho já nem analisa esse requerimento. E aí, destaco para vocês, quando o robozinho, que a gente chama, não analisar, o requerimento continua na fila para análise manual. Tá? Ele não é indeferido, não abre exigência automática, nada. Ele continua lá na fila. Então, por isso que a complementação que o Rafael vai mostrar para vocês é importante ser feita também, porque ela vai ajudar que você possa ter requerimentos analisados, tá? Outro ponto, o tempo solicitado, ou seja, o tempo do regime de origem, ele tem que ser menor que o tempo total, né? Uma regra básica que tem ali. Eu não posso pedir compensação de 30 anos se a pessoa se aposentou com 25, né? Então, o tempo que eu estou solicitando do outro regime tem que ser menor que o tempo total. O tempo da aposentadoria do homem tem que ser maior que 12.775 dias e da mulher 10.950 dias. Isso é questão de 30 a 35 anos de aposentadoria aqui. Tem que ter a homologação do Tribunal de Contas, todos os benefícios têm que estar homologados pelo Tribunal de Contas, senão não tem a compensação, né? Aqui. Não pode ter atividade policial no vínculo daquela pessoa, isso o sistema faz pelo CNIS, ele vai lá e busca pelo CPF, observa se teve algum vínculo relacionado à atividade policial, ou seja, se ele trabalhou dentro da Polícia Civil, se ele trabalhou da Polícia Federal, isso pelo CNIS ele pode tentar buscar as informações, tá? Não ter benefícios para aquele CPF no regime geral, tá? Exceto pensão por morte ou outros auxílios que estão previstos lá. Então, ele não pode ter ali, naquele CPF, uma aposentadoria no regime geral. Por quê? Porque se tiver uma aposentadoria no regime geral, o analista do INSS tem que comparar essas aposentadorias para ver se não há concomitância. Então, isso não passa no robozinho, fica para análise manual, tá? Os dados da CTC têm que estar no sistema, tá? Ali no Comprev, tem que estar migrado. Então, uma dica para a gente olhar aqui é que se eu clicar lá no pesquisar, ele não encontrar a CTC, esse requerimento não passa na análise automática. Por quê? Porque não tem os dados da CTC para fazer batimento, tá? A CTC não pode ter mais de um destinatário. Então, se o servidor fracionou a CTC para o município A e o município B, também não passa na análise automática, tem que ficar para análise manual. O CNPJ do destinatário da CTC deve estar vinculado ao ente solicitante. Então, quando eu tenho lá um encaminhamento para aquele ente federativo específico, aquilo lá tem que estar vinculado a quem está solicitando. Então, se eu coloquei uma CTC para o município A e quem está solicitando é o município B, o robozinho já vai travar, não vai fazer essa análise automática. E ainda os períodos solicitados devem estar compreendidos dentro dessa CTC, né? E deve ser menor ou igual ao tempo certificado. Então, estou solicitando de 2000 a 2005. Esse período de 2000 a 2005 está na CTC? Está. E de 2000 a 2005 dá 5 anos. Eu estou pedindo 5 anos de compensação ou menos? Estou. Se eu estiver pedindo mais de 5 anos, não vai passar na análise automática. Ele volta, então, para análise manual ali, e vai aguardar, porque se for necessário, vai se abrir uma exigência aqui. Então, aqueles casos que a gente tem a averbação automática, ou seja, que emite a certidão específica, não vai passar na análise automática. Todas essas regrinhas que a gente tem aqui, ó, a gente tem que ter a CTC principalmente, vai exigir para análise automática. Por isso que a gente diz para vocês, não quer dizer que todos os requerimentos que estão aguardando análise vão ser aprovados e vão ser analisados pela análise automática. Ele tem que observar todos esses parâmetros, tá?
Então, quando eu tenho uma aposentadoria de professor, eu nem preciso me preocupar dizendo assim, ó, eu quero que passe no automático, porque não vai na regra. São regrinhas que o comitê criou, dentro dos estudos que eles fizeram, de forma a evitar o deferimento indevido desses requerimentos. Por isso que nem todos vão passar. Quando o colega comentou aqui, ó, que ele tinha lá, cadê o de TAPS que comentou, né? Tem 50 processos em análise ainda, 31 foram deferidos automaticamente. Primeiro ponto, esses 50, pode ser que algum deles não atenda essa regra, portanto não vai ser analisado automático, ou então pode ser que esses 50 não tenham sido, o robozinho não tenha conseguido chegar nessa fila, nessa posição. Por quê? A regra da análise automática é a que eu já falo para todo mundo sem a portaria, digamos, do Rio Grande do Sul. A regra era que ele iria analisar de forma na fila nacional. Então, ele ia pegar o requerimento mais antigo do país que estava aguardando análise e que atenda esses requisitos, né? Agora, criou uma situação excepcional para o Rio Grande do Sul. Então, eles criaram uma fila para a região do Rio Grande do Sul e ele pega o requerimento mais antigo da região do Rio Grande do Sul, tá? Então, do estado ali. Então, pode ser que esses 50 que estão ali em análise ainda, essa análise automática não tenha chegado ali. Tati comentou com vocês ali que isso é uma dúvida também, que não tem essas informações, que é o quê? Quantas vezes esse robozinho, por quanto tempo esse robozinho vai rodar para essa questão excepcional do Rio Grande do Sul? Vai ser só uma? Vai ter mais uma rodada? Eu acho que vai ser só essa vez agora que eles vão fazer e depois devem organizar para poder voltar a fazer a fila nacional ali. Mas a gente não tem essa resposta ainda do Ministério, tá? Então, o que eu queria destacar para vocês são essas regrinhas. O que é necessário para ter análise automática? Então, não quer dizer que tudo vai passar aqui com essa análise automática, tá? Eu vou passar, então, para o Rafael, para ele apresentar para a gente alguns pontos a mais, principalmente alguns pontos do que a gente pode fazer para ajudar a ter uma análise ali automática quando esse robozinho voltar a fazer, né? E aí que a gente amplia já para todo mundo, não fica só uma questão específica do Rio Grande do Sul, mas para o país todo, e é o que a gente pode conseguir ali trabalhar na nossa compensação, né? Rafa, tá contigo ali. Pessoal, bom dia. Mais uma vez aí, né? Gostaria de falar que é uma satisfação em poder falar com nossos amigos do Comprev aí mais uma vez. Fico feliz também em presenciar, né, essa sensibilidade da Secretaria de Previdência em literalmente flexibilizar, né, reavaliar as regras do deferimento automático de acordo com a necessidade aí de um ente. Eu acho isso muito interessante, né? No nosso segmento, a gente sabe que é muito comum, né, você estipular uma regra e essa regra segue ali sem nenhuma alteração até o final. E aqui não, né? Aqui a gente verificou, né, que tem uma necessidade, tem uma fila de requerimentos pendentes, né, tem recursos envolvidos. Então, mais uma vez, a gente vendo aí a mudança de padrão que existe no Comprev, né? Então, o Comprev antigamente era uma coisa que tratava só de requerimento para lá, requerimento para cá, análise, e agora, cada vez mais, a gente começa a trazer o Comprev para dentro do nosso contexto social, nosso contexto do dia a dia, né? É dinheiro do Comprev que entra, né, para a gente conseguir pagar benefício e não só isso, né? Você consegue equilibrar as contas dos RPPS e assim por diante. Então, acho legal a gente estar presenciando, né, estarmos presenciando essa situação. Bom, a minha ideia para vocês é falar um pouco ali sobre essa questão do deferimento automático também, né? Eu vou trazer alguns dados. Deixa eu só projetar minha tela aqui. Alguém falou que não está me vendo. Vocês estão me vendo? Estão me vendo. Beleza, então. Algum probleminha aí, tá? Deixa eu colocar minha tela aqui. E a tela entrou agora também. E a tela entrou agora. Maravilha. Eu já vou mencionar o que eu quero colocar aqui. Mas o que eu quero dizer para vocês é que, assim, até onde a gente sabe, né, esse processamento que vai ser feito aí para o estado do Rio Grande do Sul, ele vai ser agora aqui na competência de agosto, né? Nós já temos até alguns colegas ali dizendo que, eu já vi que o INSS deferiu alguma coisa, né, e assim por diante. E, né, até com o intuito de conseguir colaborar com todos para que as pessoas possam enxergar essa situação, né? No BG Comprev, nós temos ali uma consulta que é possível a gente verificar o que está sendo deferido agora no mês, né? A gente sabe que ali o Comprev, ele é feito de competências. Então, se você for tentar, por exemplo, lá no sistema Comprev, consultar uma competência de agosto, você não vai conseguir verificar.
E no BG Comprev, se você entrar nesse caminho que está aí na tela de vocês, né, em novo, pré-definidas, requerimentos históricos por competência e início da situação, você vai conseguir verificar agora, já em agosto, né, vocês percebem aqui que eu printei da tela que eu fiz agora, antes de começar essa live, você consegue selecionar ali agosto de 2024. Isso já consegue ter uma ideia de quais requerimentos que estão sendo, quais requerimentos que entraram no Estado em compensação agora em agosto, né? Então dá para ter uma ideia ali do que está entrando de requerimentos. Ele não vai mostrar valores, naturalmente, mas ele vai mostrar quantidades, né? E vai mostrar ali quais requerimentos são. É uma sugestão ali de um caminho ali no BG Comprev que dá para fazer essa verificação. Outro ponto importante que nós temos aqui é essa tabela, né? Essa tabela ela foi publicada numa daqueles periódicos mensais lá que a Secretaria de Previdência ela divulga, e ele mostrou um resumo aqui do que foi feito do processamento automático, né? Então, por exemplo, você pegar aqui janeiro, né? Então, em janeiro, dos 9.753 requerimentos elegíveis, deferidos foram 5.406 requerimentos. Isso aqui, em valores, equivaleu a 347 milhões de reais, né? Já fevereiro, foram 3.310 requerimentos, 327 milhões. Em março, 1.874 requerimentos, 122 milhões. Então, no total, essas rodadas até março, né, elas equivaleram ali a 14.500 requerimentos, que pagou 927 milhões de reais. Então, aqui a gente fez só uma estimativa, né, para ter uma ideia, né? Então, considerando essas aprovações aqui, né, desde janeiro, né, janeiro não, né, a primeira rodada que foi em novembro, que foi aquela rodada teste com a Superintendência Sudeste 3, ali Rio de Janeiro, janeiro, fevereiro e março, a gente consegue ter uma ideia de um valor por requerimento, né? Isso aqui eu sempre destaco que ele não quer dizer necessariamente uma garantia de valores. Isso aqui ele quer dizer mais ali no sentido uma noção que a gente pode ter, né? Então vocês observem que nessas rodadas que vocês estão vendo na tela ali, a média por requerimento foi 63 mil reais. Isso vai depender de vários elementos, a gente sabe, vai depender da quantidade de tempo que o requerimento ficou parado, vai depender do valor do benefício, vai depender dos valores do CNIS, ou seja, para fazer um cálculo de compensação previdenciária são muitas variáveis, né? Mas principalmente, né, o atraso desse requerimento, né? Quanto tempo que ele ficou lá, né, com a análise disponibilizada, aguardando a análise do INSS, por exemplo, né? Mas dá para ter uma noção nesse sentido. Então, de qualquer forma, a gente observa ali os colegas dizendo, foram deferidos 10, 20, 30, né? E nesses cursos que a gente tem dado, a gente observa muitos feedbacks de muitas prefeituras, né, que colocam, assim, grandes valores nesse ano, né? Então, é uma mudança de padrão, né? É uma automação que está fazendo a diferença. Então, a ideia é só a gente mostrar ali né, na prática, né, complementar aquilo que o Léo falou sobre essas questões que vão dar complementação até em outras situações. Então, o primeiro ponto, né, falando ali da complementação, e destacando bem, tem um menu ali no requerimento, vocês viram que eu cliquei, e ele faz a exibição dos requerimentos que estão aguardando a complementação. Como o Léo falou, basicamente a complementação, ela diz respeito à inserção de períodos. Vamos ver se o sistema vai colaborar. Se não colaborar, a gente fala do mesmo jeito. Mas a ideia da complementação... Comprev, você não comprev. Oi? Comprev, você não comprev, né? Mas foi só a gente reclamar que ele correu ali, né? Viu? Basicamente, a complementação é a necessidade que o sistema tem que a gente tenha que fazer o lançamento dos períodos. Então, é um trabalho que ele é para ser tranquilo, principalmente no sentido que se você tem os documentos já, às vezes com os próprios documentos do requerimento, você já consegue verificar quais períodos foram utilizados naquele benefício e fazer o lançamento desses períodos aqui no sistema para que você possa fazer a complementação. É isso. Muita gente tem dúvida se a complementação, o que a gente pode mexer na complementação, né? Que dados que a gente consegue alterar. E é isso. Como o Léo bem colocou, a complementação ela diz respeito ao lançamento de períodos, né? E com esses períodos você vai conseguir deixar o requerimento elegível à análise automática, o que não é uma garantia de que ele vai ser deferido automaticamente. Então, aqui no estado do Paraná, nós abrimos o ano aí com 13 mil requerimentos aguardando a complementação, por exemplo. Nós já estávamos num projeto de hora extra, que a gente já comentou em algumas outras ocasiões com vocês, e a gente deslocou esforços, né,
já até no final do ano passado, para fazer essa complementação o mais rápido possível, para a gente poder estar elegível a isso. Então, desses 13 mil requerimentos, a gente demorou 1 mês e meio para fazer, né? Era uma equipe grande fazendo aqui um trabalho. Entramos requerimento a requerimento, pegamos as informações, lançamos os períodos, complementamos todos. Então, a gente abriu janeiro com todos os requerimentos elegíveis à análise automática. E nós tivemos boas surpresas. Então, nesse período aí, foi quase 5 mil requerimentos analisados, né? Em todas essas rodadas que acabaram agora em junho. Isso, no caso, obviamente, trouxe um bom valor que nós não estávamos esperando. Então, basicamente, assim, da complementação, né? Essa é uma ilustração do que deve ser feito. Léo, pode ficar à vontade. Isso, eu pedi para você clicar no pesquisar CTC. Vamos ver se puxa aí alguma coisa, por favor. Esse aqui acho que não, mas vamos ver. É isso que eu quero mostrar, que ele não puxa, tomara. Ó, o que ficou aqui, ficou, né? Que é aquilo que eu comentei com eles, né? Então, se eu cliquei aqui no pesquisar CTC, ele já não atende um dos requisitos que está lá, que a gente mostrou, né? Que é ter o período da CTC no próprio sistema. Então, esse aqui é um que eu posso complementar até, mas ele não vai passar pela análise do robozinho, só para mostrar, confirmar o exemplo mesmo do que a gente comentou ali, né? Bacana. Exatamente, né? Então, tem muitos requisitos, né? Aqui, por exemplo, no estado, nós temos uma situação também que tivemos muitos servidores que eles foram estabilizados. Em 1992, eles tinham ingressado no estado, né, com um concurso vinculado ao regime geral, e em 92 teve uma transformação desses servidores em estatutários. Então, esse período, por se tratar de averbação automática, nós fizemos a validação disso através de certidões específicas, né? Isso facilitou que eles não tinham a certidão do INSS, mas são requerimentos que a gente sabe que não estarão elegíveis à análise automática. Por quê? Porque não tem uma certidão do INSS vinculada a estes servidores. Então, isso acabou impactando aí no caso, né? Foram muitos requerimentos que nós complementamos e não puderam ser elegíveis à análise automática porque não tinha certidão do INSS vinculada. Então, toda a prefeitura, no caso que também tem essa situação, né, vai acabar tendo essa dificuldade. Léo, quer complementar mais alguma coisa da complementação? Complementar da complementação? Não, é isso mesmo, só para mostrar isso, né? Tranquilo. Então tá. Outro ponto, né, que até a gente estava conversando aqui antes da live, é importante destacar também a questão das exigências, né? Por que as exigências? Eu vou contar um caso para vocês aqui do Comprev. Então, já tem algum tempo, isso, mais ou menos um ano e meio atrás, que teve um boato que uma prefeitura aqui do Paraná fez algum tipo de convênio até com o INSS, porque eles estavam tendo muitas aprovações de requerimentos. Muitas aprovações. Aí a gente entrou em contato com eles para entender, né, de fato, eles tiveram muitas aprovações de requerimentos, mas o que eles fizeram? Eles deram andamento à fila de exigência que eles tinham. Então, eles tinham muitas exigências, eles focaram no cumprimento dessas exigências, né? Toda a exigência que a gente resolve, ela volta para o começo da fila, né, do regime de origem. Então, por consequência, eles acabaram priorizando as análises, né, que na época o INSS tinha feito para eles, e eles puxaram muitas aprovações nesse sentido. Então, assim, recomendo também que todos, né, tem várias maneiras da gente fazer essas verificações, né? Tem relatórios de requerimentos, aqui no sistema Comprev mesmo. Temos também, no BG Comprev, vários relatórios que fazem ali o tratamento de exigências, para fazer essas verificações das exigências, porque às vezes são coisas simples de conseguir ser resolvidas, e esses requerimentos vão lá para o começo da fila. Então, facilitam, né? Atualmente, a gente sabe que tem aquela orientação do INSS, né? Por causa da questão da fila nacional. Então, teoricamente, eles não estão fazendo nenhuma análise de requerimentos, mas é importante que todos lembrem disso, né? Que mesmo nas análises manuais, os processos em exigência, eles têm condição de serem priorizados face essa alocação que esses protocolos, esses processos recebem no Comprev. Então, também é algo muito interessante a ser observado, né? Então, tanto a complementação, que é efetivamente para análise automática, né, que é para o robô fazer a validação, quanto o cumprimento de exigências, que você permite que os requerimentos vão lá para o começo da fila, tá? E os analistas façam as análises manuais e defiram. Então, são alguns pontos que garantem, no caso ali, a entrada de receitas e o deferimento de requerimentos, que é o que todo mundo gosta no Comprev, né? Todo mundo gosta quando você tem lá a abertura de um relatório de fechamento, você tem lá um valor de fluxo acumulado grande, um processo que é resolvido e é um recurso que está entrando para o regime próprio. Léo, alguma coisa?
Não, só destacar isso, que geralmente o pessoal liga a análise automática só a complementação, mas a gente queria trazer isso, né? Que a exigência também pode te ajudar. E a portaria 1400 prevê isso, como o Rafael comentou. As exigências têm prioridade de análise sobre os outros requerimentos. Então, eu fui lá, já tratei toda a minha complementação. Se você conseguir tratar a sua exigência, você pode ajudar que esses requerimentos subam para ser analisados, até mesmo automaticamente, que se cumprir as regras. Se não, que passe manualmente. Então, a gente está acostumando a comentar, né? Até escrevemos um artigozinho ali que vai sair na revista da PEPREV sobre os passos que podem ajudar a gente a ter uma boa compensação previdenciária. E nos cursos o pessoal sempre pergunta para a gente, né? O que eu posso fazer para receber a compensação? Então, o que a gente sempre orienta é isso, tratar a exigência, fazer as suas complementações, abrir os seus requerimentos, estar atento ali à prescrição, mas principalmente o tratamento da exigência, lá no indeferido, no prazo, na prescrição também, pode te possibilitar um retorno ali financeiro da compensação. Que a gente tem um sentimento de que a gente trabalha no Comprev e não gera frutos, né? Demora um pouquinho. É algo que demora um pouco mais, principalmente por conta da fila. Mas para nós, eu, Rafael, a Tati, que damos cursos pela DPM, damos cursos pelo país todo, por aí, é muito gratificante quando o pessoal retorna. Poxa, a gente fez aquele curso, fez o trabalho da exigência e começou a ter ali retorno de receber a compensação previdenciária. Meu chefe ficou muito feliz comigo, porque a gente recebeu 1 milhão lá de Comprev, né? Então aí começa a trazer esses resultados ali nesse trabalho do dia a dia que a gente possa ter. Tá? Então só para destacar esse ponto mesmo. Aí tem um usuário até ali que ele coloca, né? Serão analisados automaticamente todos os requerimentos do RS que estiverem aptos a isso? Sim, né? Eu entendo que o robô já fez, até onde a gente sabe, né? O robô ele já passou na fila, ele já verificou aqueles elegíveis. Eu não tenho certeza se o robô vai fazer várias passagens durante o mês de agosto, ou se ele já fez as passagens. Importante destacar isso, né? O pessoal até às vezes, eu vi que o INSS deferiu vários requerimentos. Gente, isso é um trabalho que está em desenvolvimento. Então, esse tipo de coisa, por experiência, né? Não é que a gente tenha algum tipo de informação necessária de que isso acontece. Isso é um trabalho. Então, envolve orçamento, envolve projeções. Às vezes, o requerimento, às vezes, uma quantidade de requerimentos é deferida, foge ao orçamento que você tinha previsto. Né? Se alguns de vocês, alguns integrantes aí do estado do Rio Grande do Sul, teve essa informação alguns meses atrás. Eu verifiquei aqui que os requerimentos foram deferidos. Até se você entrasse no estado do requerimento, na aba Estado, ele mostrava deferimento automático, estudo, Rio Grande do Sul. Né? E depois esses requerimentos eles retornaram. Então é importante que a gente entenda isso. Né? Esse é um trabalho que está sendo desenvolvido e vocês vão conseguir ter a noção do quanto que isso representou do trabalho quando o mês de agosto for fechado. Ou seja, lá pelo dia 7, mais ou menos, ali de setembro, a gente vai ver como é que fechou o mês de agosto. Aí você vai ter uma noção clara de valores e quantidades de requerimentos. Então, no momento, o que eu colocaria para todos? A situação está sendo analisada, trabalhada, calculada, discutida, né? Então, o fechamento ele acaba quando a gente conseguir consultar lá no período de consulta no mês que vem. Eu digo isso para ninguém se frustrar, né, pessoal? A gente tem que olhar bem ali com cuidado, porque é um trabalho complexo, né? E que envolve recursos, envolve orçamento e projeções, tá? Até, Rafa, quando essa questão de orçamento, então, né, que aí a gente também não pode garantir que eles vão conseguir analisar todos que estejam habilitados, sejam aptos, assim, porque tem também uma questão de recurso, né, do INSS, a gente não sabe, aí eu falo para vocês, não está transparente essa informação deles dizerem assim, nós temos aqui tantos milhões para analisar, portanto vamos passar até esse valor. Mas o que a gente sabe é que eles têm esse controle, né? Até porque não adianta nada o INSS analisar, colocar como deferido para vocês e não pagar. Até a pergunta que o colega vem trazendo já aqui, e esses valores vão ser pagos, então, né? Essa que é a ideia. Se for analisado, ele tem que ser pago, né? Senão vai gerar até juros ali. Então tem esse controle que o INSS vai fazendo ali e que não é dado muita transparência no sentido de dizer, é tantos milhões que vão ser pagos ali para a gente. A gente tem que esperar, como o Rafael falou, o fechamento da competência que vai acontecer lá no início de agosto e efetivamente vai cair na conta de vocês no início de outubro, né? Então, início de setembro fecha e paga em outubro. E já uma outra pergunta no chat também, né? Se vão ser analisados todos os requerimentos que estão aptos à análise automática, não sabemos. A gente não tem como dizer, né, quantos vão ser analisados. O robô passou uma vez essa semana, Se vai ter uma nova rodada,
estamos no aguardo. Tomara que passe, né? Podia passar. Tomara que passe, mas a gente não tem como afirmar nem que sim, nem que não. Professora, só também pensando ali a respeito das outras etapas da análise automática. A gente verifica ali naquela planilha que eu projetei há pouco que o robô passou, analisou, né? Então, ou seja, analisou é uma coisa, encontrar requerimentos em condições de serem deferidos é outra. Então, analisou? Até analisou bastante coisa. Agora, o select, né, a seleção que ele fez ali dos requerimentos que foram deferidos e que efetivamente serão pagos, é outra etapa. Então, a gente não sabe até onde que o robô vai. Talvez o robô, de fato, tenha dado uma olhada na fila como um todo para ver o que é possível encaixar no orçamento, mas garantias, não temos nenhuma, vamos ter que aguardar o fechamento ali para ver. Até tem uma pergunta de Canoas, né, que o sistema está totalmente parametrizado. Olha, totalmente é uma palavra tão forte, sabe? Eu não sei se um dia a gente vai chegar para poder falar, né, Léo? Totalmente o sistema está parametrizado, né? Não está parametrizado. Será que é antes da gente aposentar? Não sei. Tem muita coisa, né, na portaria, né? Tem revisão, tem recurso, tem prazo, tem multa, né? Tem muita coisa, né? Então, efetivamente, aí não está parametrizado ainda, né? E essa dos juros que ela falou, fizeram, né? Eles parametrizaram ali, mas está dando uma discussão que a gente tem com o Ministério, porque praticamente ele não cobra juros no mês. Se eu, por exemplo, antes de ontem vencer a competência, se eu não paguei, se eu for pagar hoje, não está cobrando juros. Daí isso a gente está discutindo com o Ministério, deveria cobrar pelo menos 1%, então ainda está com um debate com eles lá sobre esse ponto específico ali, né? A questão dos juros está bem... É uma coisa que o pessoal tem comentado bastante, né? E já aí voltando na questão da complementação, Rafael, né? Tem uma colocação aqui no chat, né? Que os mais antigos não têm opção de cadastrar CTC. Tá? Como fazer a complementação dos requerimentos? Assim, eu queria ele dizer se eu posso ir lá e cadastrar a CTC que eu recebi para ele poder passar o robôzinho, né? Entendi assim, acho. Mas eu não posso, né? Teria que migrar do INSS essa informação, né? Sim. Você vai colocar os períodos. Você vai colocar os períodos que foram utilizados, né, na concessão do seu benefício. Agora, como a gente falou, uma coisa é você colocar as informações, outra coisa é você ter a recepção dessas informações. Ou seja, eu usei 2 anos. Tá aqui, eu lanço os 2 anos. Agora, se tem CTC do INSS emitida para as informações se encontrarem, é outra coisa. Então, isso não tem muito a ver com a antiguidade do protocolo. Tem mais a ver com a data da emissão da certidão do INSS para que faça o encontro desses períodos. Entende? A colega do Rio de Janeiro dizendo que o robozinho tem que passar para o Rio de Janeiro. Já passou, minha cara. Que ele foi. Seja por outro motivo, né? Porque o nosso motivo aqui é triste. A gente tem muita coisa para reconstruir no Rio Grande do Sul ainda. Então, que se for passar para o RJ, que seja por outro motivo. E assim, só para comentar, né? Mas o primeiro lugar que o robozinho fizeram o teste foi no Rio de Janeiro. E lá, por situações de teste mesmo, por situações normais, digamos, né? Que a Tati está falando. Mas passou lá no Rio. Mas agora a ideia é eles organizarem e começar a fazer isso em fila nacional. Então, para beneficiar, então, todo mundo ali. A gente espera que isso aconteça o mais breve possível ali, tá? Oficina Santa Catarina. Os antigos estão todos com CTC, mas depois da portaria, que não precisava mais dos documentos, eu comecei a cadastrar a CTC. Ótimo. Cadastrar a CTC é isso que o Rafael falou, né? Você informar os períodos ali. Mas isso não presume que o robozinho vai utilizar esses dados, tá? Para utilizar esses dados e batimento, já tem que estar dentro do sistema. Ou seja, quando eu clicar no pesquisar, ele tem que puxar os períodos. Aí, se eu tirar um ou outro, tudo bem, passa. Agora, se eu tiver que incluir todos os períodos, que é esse cadastrar CTC, aí é uma das regrinhas que não vai passar na análise automática ali mesmo, mas vai ficar para análise manual, tá? Não vai ter análise automática, eu vou desistir do requerimento? De forma alguma, tá, gente? Vamos continuar lá, para ficar na fila para a gente analisar. Aproveitando, agradecer, né, a participação do pessoal do Mato Grosso, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Piauí, Pernambuco, Minas, né, Santa Catarina, né? Muito bom ter vocês conosco, em que pede, né, o nosso foco hoje ter sido mais essa questão da portaria 2191, que foi direcionada para o Rio Grande do Sul. Como disse um colega aqui, a gente sempre aprende, né?
e a questão do deferimento automático, a regra é seguir a fila nacional. Então, é de interesse de todos saber o que a gente precisa estar com os nossos requerimentos ajustados, de que forma, para que a gente esteja apto a ter essa oportunidade da análise automática, né? Já sabemos que tem requerimentos que vão estar certinhos, mas que não vão entrar em requerimento automático, como no caso de quando for um requerimento de professor, não vai entrar. Então, isso a gente já tranquiliza. Nós temos muitos colegas aqui do Rio Grande do Sul que ficaram preocupados, que não tiveram muitos requerimentos analisados nessa primeira passagem. Por quê? Porque certamente muitos destes requerimentos entraram nessa situação de requerimentos que o sistema não puxa para análise automática. Não é culpa de vocês, né, Tati? Não é culpa do servidor. Não é. E aqui em uma questão específica do Rio Grande do Sul, que nós temos aqui um ofício circular do Tribunal de Contas, né, determinando a necessidade de aporte de recursos quando há identificação de insuficiência financeira. E aí o questionamento é se eu recebendo crédito de compensação previdenciária, eu considero este valor para, então, calcular quanto eu preciso aportar no caso de insuficiência financeira. Sim, crédito de compensação previdenciária é crédito previdenciário, então tu vais considerar como crédito, e aí, uma vez insuficiente o valor que ingressou na conta do RPPS, aí, então, a diferença vai necessitar do aporte financeiro, tá, Lisandra? A insuficiência, ela vem depois de tudo, né? Depois de toda a arrecadação. Então, contribuições, parcelamentos, Comprev, tudo, né? É que aqui, quando é aporte... Isso, é o aporte que separa. O aporte fica fora. Tá. Tinha mais algum ponto, Rafael, que você ia apresentar? Não. Você ia mostrar o slide? Não, né? Tá, então a gente pode continuar as dúvidas. Esse flash ali, no caso, né? Para as pessoas terem ideia do que está acontecendo, né? Principalmente, né? E reforçar, né? Como o Léo bem colocou, né? Reforçar com todos, né? As regras da análise automática. Também destacar ali mais uma vez que as análises estão suspensas. A gente não sabe exatamente como é que está a questão orçamentária do INSS, né? Então a gente não sabe quando que as análises automáticas vão voltar, né? Para o resto do Brasil. Se vão voltar, como que vão voltar, enfim, né? A gente só coloca ali as regras do jogo que foram aplicadas até então. Perfeito. A Luciana comentou aqui que não está aparecendo a opção de salvar a complementação. Provavelmente, Luciana, faltou, você colocou os períodos, colocou ali a data de homologação, o tribunal, tem que ver. Acho que deve estar faltando alguma informação que ele não habilitou salvar. Tá? Então, até a data de homologação, ela estava não obrigatória até então, né, Léo? Estava, né? E mudaram isso, né? Não precisaria, na complementação, não precisaria ter a data de homologação. Por quê? Porque os requerimentos que estão na complementação são anteriores a 2020. E todos os requerimentos que são anteriores a 2020, a prescrição considera a abertura do requerimento e não a homologação do Tribunal de Contas. Mas aí, numa live, a gente discutindo até isso, o pessoal do Ministério falou, não, mas tem que ter também. Eles acabaram habilitando. Mas eu, particularmente, entendo que não seria necessário, porque já que não influencia na prescrição, né? Mas acabaram colocando isso também, então está solicitando ali. Tá? Aí, se ela fala que colocou todos os dados, tem que avaliar talvez algum problema no sistema ali. Não sei, porque era para habilitar. Até ontem a gente estava num curso aqui em São Paulo e fizemos, funcionou normal. Né? E aqui nós temos uma ponderação do pessoal de Alegre, do Espírito Santo, né? Que também perderam tudo na enchente que houve lá em março deste ano. Né? Como fazer para corrigir os que já foram enviados? Acredito que ele esteja se referindo à perda dos processos físicos, né, com as informações. Aí vai ficar difícil. De alguma forma, tentar assim, fazer uma restauração processual. Né? E o que me ocorre agora é assim, eu não sei o quanto antigo também, né, Tati? Porque aí no Tribunal de Contas de vocês também têm alguns registros, né?
Aqui Eu acho que tem. vocês mandam informações e documentos. Às vezes é um caminho que você pode tentar achar alguma É, informação lá para resolver. Nós fazemos muito isso aqui, sabe? Não só para a Comprev, para processos que foram destruídos, extraviados, a gente vai lá no Tribunal de Contas, às vezes consegue recuperar alguma coisa lá. É tentar reconstruir o processo, né? Eu sei que aí no Rio Grande do Sul, por exemplo, né, Tati, o TJ começou a ajudar o pessoal que estava emitindo certidões de nascimento, casamento, né, que o pessoal perdeu tudo, né? Então, é tentar reconstruir o processo mesmo, né? Então, no Rio Grande do Sul aconteceu isso, então, aí vocês vão buscar a diário oficial que seja eletrônico, que tenha portaria, algumas informações, assim, que sejam necessárias. E só um comentário, até a Luciana falou que colocou todos os dados, sempre aquela coisa, né? Limpa cachê, né? Dá aquela geral ali no navegador, troca o navegador. Às vezes é alguma coisa que está travando ali, porque é para dar certo, tá? Tava funcionando, digamos assim, eu falo assim, pessoal, né? Tava funcionando normalmente. Ok? Então, Ok, Não pessoal. sei se, pessoal, se vocês têm alguma dúvida pontual ainda, que alguém que queira se manifestar, abrir seu microfone, fazer algum comentário, algum questionamento, né? Estamos abertos aí para participação de vocês. porque a ideia era essa, né? Trazer esse ponto específico, digamos, né? Eu sei que a gente tem Isso. muita coisa para falar de Comprev, a gente queria falar com você o dia todo, mas não. Sim, que Falando aí o desse pessoal ponto já começou específico, a perguntar, né? A questão dos períodos em conflitos, tem alguma é, novidade aí? O objetivo hoje era focar mesmo na questão de como deixar o requerimento ajustado para análise automática e qual como que o robô está programado para puxar os requerimentos aptos à análise automática. Esse era o nosso foco. Então, a gente não vai começar a abrir, porque senão a gente vai terminar a live às 6 da tarde, cortando o assunto. Porque com o prédio, quando a gente começa, não para mais. Se era isso, então, a gente vai encerrar por aqui. Tem alguma nova mensagem aqui? Basicamente, então, seria a complementação, certo? Basicamente, a complementação, isso mesmo. Não temos nada mais que podemos fazer além disso, não. É complementar com as informações as que exigências também ajudam, né? Pode até fazer exigência também, que pode subir também, pode passar no robozinho, mas é aquela coisa, nosso dever de casa ali de lançar eles e tratar os requerimentos. Observamos que faz algum tempo que ao pesquisar a CTC, o sistema não puxa os dados. Abrimos chamado e a resposta foi que a aplicação parceira está com um problema. Por essa razão, a pesquisa está inconsistente. Essa questão já está mapeada e será resolvida o quanto antes. A informação da Fernanda, aqui de Porto Alegre também. A Fernanda participa bastante dos ajustes do sistema de compensação previdenciária, participou do comitê, não sei se participa ainda, né? O comitê de programação de ajustes do Comprev, então está trazendo essa informação para nós. Estou com um problema sério sobre a data de criação do RPPS. O sistema está puxando a data do regime jurídico. Isso, Elaine, tu tens que ver no histórico, tá? Do histórico que tu tens lá com relação à criação do teu RPPS, tá? Por vezes, se lá no teu regime jurídico já estava garantido a concessão de aposentadorias e pensões, essa é a data, conforme a regulamentação federal, que se considera criado o RPPS, independente de já haver contribuição específica lá ou não, tá? Isso é uma questão que é pontual, tem que analisar caso a caso, a legislação doente de forma bem específica, tá? Mas com relação ao pessoal que está aí, né, com outras questões de compensação previdenciária, nós vamos em novembro estar ministrando um curso presencial aqui em Porto Alegre, tá? Sobre todo o funcionamento do Comprev, tá? Vai ser em novembro. A gente até a próxima semana está definindo as datas. E aí já vai estar compartilhando com vocês, mas já anotem aí na agenda,
novembro, curso presencial sobre compensação previdenciária. Por fim, só Caminho eu colei, uma pessoa perguntou o caminho, né? Eu colei o caminho do no PG. chat ali, tá? Para conseguir o relatório, até para ficar registrado. Ficou Caminho bem do discreto, PG. né? Você viu o chat? Bem... Só copiei e colei. Curso online, a outra colega pergunta, quem sabe, né, professora? Se a gente tiver uma turma, a gente Curso consiga fazer online, sim, curso online, talvez no início de dezembro, né, Rafa e É. Léo? Tá, né? Vamos ver se a gente consegue ajustar aí um curso online. A gente teve muitos danos aqui na nossa sede com a enchente de maio, né? Nós não retornamos a trabalhar na nossa sede ainda. Nós vamos retornar a partir do dia 20 a trabalhar, e os nossos cursos presenciais, que para os que não conhecem, a gente tem uma estrutura muito boa aqui para cursos. Nós não temos previsão ainda de retorno de ministrar os cursos na nossa sede, né? Então, a gente está aos pouquinhos, né, retomando a rotina de cursos, tá? Existe possibilidade desse curso ser também disponibilizado online? Já respondemos, né? Muito boa atualização. Thaís de Ipojuca, Pernambuco. Obrigada, Thaís. Tá? Mais alguma coisa, profs? Não, perfeito. Acho que era esse o propósito, para ser direto hoje. Senão a gente puxa muito assunto para Isso aí. Mas a gente está à Agradecer disposição. Mandem as dúvidas nos grupos, se precisarem lá alguma coisa urgente, a gente vai tratando com vocês. E algumas coisas é mais muito nos cursos mesmos que a gente vai fazendo ali com vocês, tá? Então, perca isso. Obrigado a DPM, Tati, pelo espaço aqui para a gente, né? Acho que foi importante também a gente ajudar não só os colegas do Rio Grande do Sul, mas já abriu para todo mundo, quem tivesse dúvidas e possa fazer a complementação ali, a análise automática do país todo, para assim que ele voltar, né? Então, A gente que agradece a participação de vocês, disponibilidade de vocês, né? Leonardo e Rafael são nossos parceiros aqui, sempre nos auxiliando nessas questões de compensação previdenciária. A todos os que participaram conosco, então, nessa live, obrigada pela participação de todos. E, Rafa, até uma próxima oportunidade. Obrigado, pessoal. Bom dia e até logo aí. Tchau, gente. Até mais. Obrigada pela participação de todos. Sucesso!